Amém? Eu quero pregar nessa noite concernente o tema missões, uma chama que arde no meu coração. Missões, uma chama que arde no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor Deus pela sua escolha, pelo seu ponto de vista, pelo foco que o Deus tem sobre a vida de cada um que aqui está na terra. Sabemos que tudo aquilo que Deus escolhe, Ele escolhe pelo seu belo prazer. E Deus nos escolheu por vontade própria. Quando Deus me escolheu e te escolheu, sabe-se que Deus não deu ouvido a muitas pessoas que não queriam que você fosse escolhido por Deus, que você fosse chamado por Deus, que você fosse separado por Deus, que você fosse convocado para este exército, para esse quartel. Mas mesmo assim, Deus olhando para você, para a sua família, para a sua geração, Ele decidiu te escolher. Para quê, pastor? Para fazer parte desse quartel, para fazer parte desse reino, para fazer parte deste povo que muito breve vai morar no céu. Vamos crer nessa palavra. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, porque a ótica de Deus é diferente da ótica humana. A ótica humana começa a observar, a olhar e até medir tudo que você tem por fora ou por tudo aquilo que habita ao seu redor. Eu glorifico a Deus que Deus começa olhando por dentro de você, e o que está dentro de você é considerado um baú chamado o seu coração, e o que está semeado e plantado na talva do coração de cada um que está aqui nessa noite, só Deus sonda e só Deus conhece. Muitas das vezes um coração perturbado, um coração triste e angustiado, sem certeza de vida, sem prazer, sem esperança, sem ânimo e sem alegria. E quando se encontra tudo isso dentro do seu coração, ele começa a colocar limite nos seus valores e aquilo a qual Deus te chamou para fazer em sua obra. Ele começa a observar e diz: eu não tenho tamanha capacidade, nem tampouco entendimento para fazer parte deste povo, para fazer parte deste reino. Alguns já proferiram e disseram: eu não sei o que ainda eu estou fazendo dentro da igreja. Eu quero iniciar dizendo: você está aqui porque você não escolheu a Ele, mas foi Ele que escolheu a vós. Se fosse nós que tivesse escolhido o Senhor, aqui nós não estávamos sentados. Mas eu glorifico a Deus que em meio a essa grande humanidade, há tantas pessoas, este mundo pecaminoso que já cheira mal as narinas de Deus. Deus foi lá em tua casa, na tua família, na tua geração, e decidiu te escolher e chamou você pelo teu nome e disse: tu és meu. Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe, te segurou pelas tuas mãos, e quando você pensava que tudo estava acabado, Deus começou a iniciar um grande projeto na sua vida. Projeto esse que Deus sabe melhor que ninguém. É grande, tremendo e forte. Repito, grande, tremendo e forte. E muitas das vezes eu e você não temos a capacidade de trabalhar e de lutar com isso. Mas o Deus que te alistou para esse quartel, o Deus que te chamou para essa obra, é o Deus que vai te usar, é o Deus que vai falar com você, é o Deus que vai com você, é o Deus que vai te erguer. Deus não estava louco, não estava doido quando escolheu você para fazer a obra dele. É indiscutível que para cada um Deus deu uma ferramenta, uma forma de trabalhar. Alguns Deus chamou para mestres, doutores, outros pastores. A cada um Deus deu um dom, um talento, uma ferramenta. Mas é esse a qual Deus chamou. Ele sabe como trabalhar contigo, Ele sabe como te usar, Ele sabe o momento de te lapidar, mas sabe o momento de te levantar. Então fica tranquilo, descansa, senta na cadeira da paciência, porque o Deus que te alistou para esse quartel, chegará o tempo que há essa chama chamada missionária, que para orar apagou em seu coração, ela se acenderá e você voltará a ter desejo. Desejo de quê, pastor Alto? De fazer a obra de Deus. Desejo de quê, pastor Alto? De arrancar a
contigo. Você só vai chegar até o final, porque Deus é quem vai te levantar. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está o exemplo bíblico. A palavra diz que Deus dá uma visão a Isaías, e ele começa a conversar e diz: eu vi o Senhor sentado em um alto sublime trono, mas isso que eu estou vendo não sou digno nem merecedor, porque eu habito no meio de um povo que tem lábios puros, um povo santificado, um povo santo, um povo que prega a palavra e que vive a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu não sou digno, ainda tenho lá algumas coisas para deixar de lado, ainda tem algumas coisas para deixar para trás. Outros até dizem assim: eu não sou digno de servir a Deus, Deus não me olha, Deus não me vê. O que é que Deus quer comigo? Sou pecador, sou miserável, não tenho nada de bom. Aí Deus olha para você e diz: eu tenho algo a fazer na tua vida, porque a palavra de Deus diz que Deus não veio para os sãos, mas sim para os doentes, porque os sãos não precisam de remédio, de medicamento, mas sim todos aqueles que estão doentes. E qual é a minha doença, pastor Aldo? É essa doença que já foi falada nessa noite. Você pode até dizer que tem uma alegria, é passageira, ela se acaba, ela vai-se embora, mas essa alegria, essa liberdade, a qual o próprio Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é a que traz a eterna alegria, a eterna salvação, o eterno prazer de viver. Quantas pessoas não querem mais viver, não têm amor, nem ânimo, nem alegria de peregrinar neste mundo pecaminoso, porque perderam as suas esperanças, perderam os seus objetivos. Mas eu glorifico a Deus que antes que caísse no chão, o seu sonho, o seu objetivo chegou na mão de um Deus que vela com a sua palavra para cumprir. E Deus vai erguer os seus sonhos, Deus vai erguer os seus projetos, Deus vai te levantar novamente, porque Ele tem projeto na sua vida. Ele disse: eu não mereço. Quando é que um cristão diz que ele tem que parar? Quando é que um cristão diz que não vai fazer a obra de Deus, que vai tirar algumas férias, como eu falei quinta-feira aqui, que Deus chega, tá bom, já foi perseguido demais? É quando essa chama, chamada missões, apaga no seu coração. Mas quando o Espírito Santo de Deus toca-nos com brasa vivas no altar, aquele crente que estava morto, ele começa a se acender, porque há um fogo. E este fogo chamado Espírito Santo ainda habita nessa igreja, e Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui nesse lugar, e Ele vai acender esta chama missionária em teu coração. Quem foi que nunca pensou em parar? Todos nós um dia pensou em parar, desistir de alguma coisa. Mas quem disse que aquele que coloca a mão no arado pode voltar atrás? No ano de 2013 nós saímos para pregar 200 vezes, aceitamos 200 convites. E eu disse a Deus no ano de 2014 que eu ia me preservar. Falei com minha esposa, disse: minha filha, eu vou me preservar mais em casa, na congregação, eu faço parte ali, na Malvina 2 Manancial de Vida. Mas quem disse? Ela olhava para mim e dizia: meu filho, você não disse que ia parar? Eu disse: eu disse que ia parar, mas a obra missionária não deixa. A obra missionária não deixa. A cada manhã que me levanto, eu escuto um clamor das almas, de vida pedindo socorro, de vida dizendo assim: quem pode me ajudar? Quem tem uma palavra verdadeira neste mundo tão corrompido? E é nós temos a verdadeira palavra, que é a palavra do Senhor Deus. Ao olhar para a minha retaguarda, veja que homens que são mestres na Bíblia, Ele me coloca num lugar como esse. Ele me diz: porque a obra é minha, porque a obra é minha. Deus te coloca aonde Ele quer. Honra a Deus com aquilo que Ele tem colocado na sua
Deus fez coisas na minha vida muito rápido e eu nem entendia, mas hoje eu vejo. Algo, mas eu só faço orar. Isso é missões, irmão. Orar é missões. Há 3 formas de você fazer missões. Uma é contribuir, outra é orando e outra é indo. Eu não posso ir, pastor, mas eu posso contribuir. Pastor, eu não posso contribuir, mas eu posso orar. Então nesta noite começa a dar valores à missão de louvar o Senhor. Você só está aqui nessa noite porque a obra missionária te alcançou através de um louvor, através da palavra, de um programa de televisão, de rádio, de alguém que chegou na sua casa e pregou uma literatura, alguém que estava pregando num culto na frente de uma casa chamada culto amigo, e você ouviu aquela palavra e disse: daqui para frente eu vou servir a Deus. Então missões te alcançou. Você está aqui, missões está no coração de Deus. No livro do Evangelho segundo escreveu São João capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vemos a Deus iniciando dando algo para missões. Quem? O seu único Filho, que você tem na cabeça. Deus deu o seu único Filho. Na matemática humana, quem tem lugar fica sem nada. Na matemática de Deus, quem tem pouco e dá a Deus, Deus multiplica. Porque aquele que é fiel no pouco, Deus te colocará no mundo. Veja a visão de Isaías, pode ser a sua visão na casa do Senhor. Ninguém me vê, ninguém me chama, ninguém me dá oportunidade, ninguém olha para mim, pastor. Então deixa eu aqui. Você está errado. Deus te chamou para fazer missões, para pregar a palavra. Louvado seja o Senhor. Quando Isaías achava que não era digno daquela visão, Deus decidiu tocar ele com a sua presença, com o Espírito Santo de Deus. Porque missões tem que ter a presença do Espírito Santo de Deus. O que convence o homem do pecado da justiça? Deus. Uma mensagem sem a presença da unção de Deus, ela é vazia. Ninguém muda, ninguém é transformado. Mas a mensagem que tem a presença de Deus na sua vida, a unção de Deus, ela vai de encontro ao coração. E já tem coração aqui nessa noite dizendo: me perdoa, Pai, me perdoa, Deus, porque não dava valor a missões. Eu pensava que era um culto rotinário, eu pensava que era uma besteira. Estou aqui, Pai querido, não para vir num culto de rotina, mas eu estou aqui nessa noite, Deus. Eu quero fazer parte dessa obra, Deus. Eu quero fazer parte dessa obra, Deus. O que eu posso fazer na tua casa? Já tem coração aqui nessa noite, adentro, para fazer missões. Quando o anjo tocou os lábios de Isaías com brasa viva voltar, a Bíblia diz e nos garante e nos afirma que na mesma hora tudo aquilo que Isaías colocava na frente, achando que ia impedir o chamado de Deus na sua vida, foi eliminado. Foi eliminado. Deus olhou para ele nesse exato momento: tu acaba de ser purificado, limpo, purificado, limpo, purificado, limpo. Perdoados estão os teus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Se existem pessoas que não querem te perdoar e não querem te ouvir, existe um Deus do céu e na terra que está aqui nesse lugar, porque a Bíblia diz que aqui está o maior que o templo, que Ele te perdoa e quer. Louvado seja o nome do Senhor, fazer missões através da tua vida. Quando isso aconteceu, despertou Isaías algo que estava morto. Ele olhou e disse assim: eu ouço, eu escuto uma voz que diz: a quem enviarei? Deus faz essa pergunta nessa noite: a quem enviarei? É de costume da natureza humana, pastor, ele pensar que para começar a fazer missões é ir primeiro a Bolívia, ao Ucrânia, no Paraguai, na África, Nigéria, Argentina. Você pode começar a fazer missões aqui. Nós estivemos pregando no domingo passado na igreja aqui em Portugal, e quando eu desci da tribuna, 3 pessoas chegaram até mim e me recepcionaram da paz do Senhor e disseram para mim, fizeram essa pergunta: o que é que eu faço para pregar com tanta ousadia? Eu admiro que prega com ousadia. Eu disse: é começar pregando e evangelizando nos hospitais, nos presídios, nas ruas, nas escolas.